Em Isaías capítulo 58, nós vemos o profeta, o Senhor Deus, nos exortando sobre o jejum que agrada a Deus. Muitos de nós cristãos desenvolvemos prática piedosa, oração, jejum, vamos à casa do Senhor Deus. Muitos outros de nós cristãos têm na sua prática de piedade um cuidado maior com a forma com que se veste, enfim. Mas, meus irmãos, tudo isso é invalidado diante de Deus se o nosso testemunho, se a nossa vida não estiver de acordo com essa prática de piedade. E é exatamente sobre isso que ele fala em Isaías capítulo 58, sobre o jejum que o agrada. Os judeus estavam jejuando, mas o jejum deles não estava sendo recebido como oferta agradável ao Senhor. E por quê? Vamos estudar isso nesse capítulo. Fique comigo aqui até o final. Eu tenho certeza que o Senhor Deus vai falar ao seu coração. Lembrando que se você chegou agora e não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo, clique no sininho e ative todas as notificações. Isso vai fazer com que você seja avisado ou avisada sobre novas publicações. Além disso, não esqueça de deixar o like. Se você puder, deixe agora. Isso vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem e uma forma de você me ajudar a pregar o Evangelho. Você também pode se tornar membro, clicando no botão aqui embaixo, seja membro, para se tornar um mantenedor do canal e ter acesso a conteúdo exclusivo. Se quiser ficar mais próximo, é só me seguir lá no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 58, a partir do versículo 3, está escrito aqui, assim: Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Olha isso, olha que contexto, olha que texto lindo. Os judeus estavam jejuando e se queixando de Deus. Olha, Deus, nós estamos jejuando e o Senhor permanece em silêncio. Nós estamos jejuando e o Senhor não faz nada. Quantas vezes nós não reclamamos de Deus nesse mesmo sentido? Quantos irmãos e irmãs eu já não vi falando sobre isso, que Deus está em silêncio, que faz 20 anos que ora e Deus não responde? Precisamos ver se tem alguma coisa de errado, porque aqui eles estavam clamando, jejuando e Deus não respondia. Por quê? Porque no dia em que jejuavam, eles faziam o que era do seu agrado e exploravam seus empregados. Olha isso. Eles exploravam as pessoas, meus irmãos. Eles não cumpriam o segundo mandamento. Estavam jejuando, mas não estavam sendo coerentes no relacionamento com as pessoas. O Senhor continua o texto dizendo: seu jejum termina em discussão e rixa. Quantos cristãos brigões você não conhece? Quantos cristãos bocudos você não conhece? Está em jejum, está consagrado, é santo, é santa, mas não pise no calo dele ou no calo dela, que meu amigo fica brabo, viu? Fica braba. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais, ou seja, os irmãos estavam tudo em jejum, mas no final do jejum terminava em briga, meus irmãos. Aqui no Nordeste nós diríamos que o jejum deles terminava em peia. Olha isso, que coisa mais espiritual. Versículo 4 ainda continua: vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que sua voz seja ouvida no alto. Olha isso, o Senhor Deus está dizendo, você não pode jejuar dessa forma, sendo carnal, só porque você está jejuando e esperar que eu lhe responda. Você não pode jejuar fazendo essas práticas de pecado e esperar que eu lhe responda, não. Versículo 6, o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Para que você entenda o contexto, o que é que estava acontecendo? Havia muita injustiça em Israel nesse tempo. A justiça não estava sendo praticada. No capítulo 10 você vai ver que Isaías profetiza contra os juízes injustos. Ou seja, se você estava com uma causa na justiça
e você fosse lá e subornasse o juiz daria causa ganha a seu favor em detrimento da verdade. Deus estava vendo. Uma outra coisa é que os pobres estavam sendo feitos de escravos. Uma outra coisa é que estava crescendo a injustiça social, os pobres estavam sendo oprimidos. Então, nesse contexto, os religiosos continuavam jejuando, mas ninguém se pronunciava com relação a essas coisas, com relação ao cuidado com o pobre, à prática da justiça, mas continuavam jejuando. E Deus disse: não é possível que vocês achem que eu vou ouvir a oração de vocês enquanto vocês estão vivendo como ímpios. Não, vocês precisam mudar o seu comportamento. O texto continua dizendo: não é partilhar sua comida com o faminto. Olha, meus irmãos, qual é o jejum que agrada a Deus? Não é abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Estavam jejuando, mas não estavam fazendo isso. O faminto ia lá na casa deles pedir comida, estava morrendo de fome, dizia: me dê uma ajuda, me ajuda, eu estou com fome. E eles diziam: não, Deus lhe abençoe, não temos nada. Mas os celeiros estavam cheios. Cuidado, não faça isso, tá? É pecado. Vestir o nu que encontrou. Crentes que não têm o mínimo, um pingo de misericórdia das pessoas. Diz: eu não dou não, porque eu não sei o que é que ele vai fazer, eu não sei o que é que ela vai fazer. Eu também não sei, tá? Se eu souber, é claro que a minha doação, se eu tenho consciência de que eu vou doar algo a alguém e aquilo vai ser usado para práticas ilícitas, então de fato eu não dou, né? Se eu tenho consciência, então eu não dou. Mas se eu não sei, então eu vou acreditar nele, que ele está dizendo que está com fome, então a minha intenção é ajudá-lo. No caso deles, não havia essa malícia, né? No contexto brasileiro tem a malícia até de quem pede, porque o Brasil, só Jesus. Mas no contexto deles não, a necessidade era real, as pessoas estavam com fome, as pessoas estavam vivendo miseravelmente, mas eles recusavam, meus irmãos, a ajuda ao próximo. Olha isso. O Senhor Deus diz: a partir do momento que vocês começarem a jejuar e as obras de vocês, as práticas de justiça de vocês forem constantes, estiverem de acordo com a prática do jejum, aí sim, versículo 8, a luz irromperá como a alvorada, prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. O Senhor Deus diz: a partir do momento que o jejum, que a oração, que a vida piedosa que você leva estiver de acordo com boas obras, aí sim eu estarei com você. Versículo 9: aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Aí sim você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Eu tenho percebido que há muitos cristãos nominais. Em que sentido? Eles vão à igreja, ouvem o sermão, às vezes até dizimam em oferta e voltam para casa, mas não tem boas obras. E meus irmãos, eu não sei se você já assistiu aqui a playlist sobre Efésios. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios exatamente para traçar o panorama, dizendo qual deve ser o estilo de vida do cristão. E nesse contexto o apóstolo Paulo diz que nós somos chamados para a prática de boas obras. Nós devemos ser generosos, liberais, misericordiosos. Nós devemos repartir com o pobre. Nós devemos cuidar das pessoas, ajudá-las. Devemos nos envolver com isso. Há cristãos, há crentes que passam a vida inteira na igreja, 5, 10, 20 anos, e não colabora, não contribui com nada. A igreja faz uma ação social, ele não doa, ela não doa, não participa, não se envolve. Tantas missões anunciando o evangelho em situações difíceis, mas ele não doa, a vida dele ou dela é só receber ajuda. Meus irmãos, o Senhor Jesus nos chamou para a prática de boas obras. Aí sim, com a prática de boas obras, você clamará ao Senhor e Ele responderá: estou aqui. Entende? Isso significa, Diego, que a minha salvação depende da prática de boas obras? Não. Nada vai nos salvar senão o precioso sangue de Jesus, tá? Esse é o único elemento indispensável. Todavia, os salvos, eles desenvolvem práticas
de boas obras. Nós somos chamados para a prática de boas obras. Nós somos chamados para espelhar a vida do Senhor Jesus. O versículo continua dizendo: se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Eu sirvo a Jesus há 2 décadas já, 2 décadas. E nesse tempo, você tem relacionamento, contato com muitos cristãos. E eu não tenho ideia de quantos cristãos que se acham espirituais, que falam outras línguas, que se acham melhor do que outras pessoas, do que outros cristãos, até acham-se no direito de dizer quem é cristão e quem não é cristão, mas que tem um dedo acusador, mas que não é misericordioso, mas que na sua intimidade é um hipócrita ou é uma hipócrita. Enfim, que na aparência ele tem uma aparência ou ela tem uma aparência piedosa, de pessoa santa, mas que na verdade ela não é. É exatamente esse tipo de coisa que Deus está condenando aqui em Isaías 58. Você precisa e eu preciso eliminar do nosso meio o jugo opressor. Precisamos amar as pessoas em sinceridade e nos relacionar com elas, amando-as como o Senhor Jesus as amou. Sem, contudo, é claro, negligenciar a verdade. Não é porque eu amo alguém que eu não vou dizer a verdade a ela. É exatamente o oposto. Eu amo alguém, eu lhe digo a verdade, eu apresento a verdade, todavia que isso seja feito em amor. O texto continua, meus irmãos, aqui na última parte, versículo 10, dizendo o seguinte: se com renúncia própria você beneficiar o faminto e satisfizer o anseio do aflito, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite como o meio-dia. Olha só, renúncia própria, meus irmãos. Meus irmãos, é preciso praticar a renúncia própria, tá? É uma palavra tão extinta nas nossas pregações, né? Renúncia própria. Hoje nós só queremos receber, hoje nós só queremos ser enriquecidos, hoje nós só queremos ser abençoados, mas a condicional para que o Senhor Deus responda às nossas orações em Isaías 58, orações e jejum, se nós formos capazes de, com renúncia própria, beneficiar os outros. Exatamente o que o Senhor Jesus fez. Ele diz que a partir daí a nossa luz despontará e a noite será como o dia. Versículo 11: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. A experiência que eu tenho tido ao longo do tempo que eu sirvo a Jesus tem várias, mas uma tem me marcado muito, que é a partir do momento em que eu me disponho a servir, irmãos, o Senhor Deus ele tem acrescentado em muito a minha vida, tá? E isso em todos os sentidos. A partir do momento que eu comecei, que eu criei o Jesus e a Bíblia e decidi no meu coração servir a Igreja de Cristo, o Senhor Deus, de uma quantidade enorme de formas, tem acrescentado à minha vida. Eu vejo esse texto se cumprindo na minha vida, meus irmãos. À medida que eu sirvo, à medida que eu me dou, à medida que eu me desgasto para servi-los, para edificar a vida de vocês, o Senhor Deus, de forma muitas vezes que eu nem tenho consciência, tem satisfeito os desejos do meu coração. E eu louvo a Ele por isso. Exatamente como diz o texto: se você fizer isso, o Senhor o guiará constantemente. Satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol. Até mesmo em momentos de dificuldade e aflição, o Senhor cuida do seu povo. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Mais ou menos o que está escrito ali no Salmo 1. Meus irmãos, quando nós nos dispomos a servir a Cristo, a guardar sua palavra, a obedecer os mandamentos e a servir as pessoas, o próprio Deus, Ele age em nosso favor e nos faz viver coisas que nós jamais viveríamos se não fosse a sua bondade sobre nós. Então, se você é hoje, se você está numa situação em que você não serve às pessoas, se o cristianismo que você vive é só para você, eu lhe encorajo de verdade a começar a servir. Comece a servir na sua congregação, comece a ajudar de alguma forma e você vai ver como a sua vida vai mudar radicalmente. Amém?